João 3, todo mundo abriu? Olha lá. E havia entre um homem chamado Nicodemos, era o quê? Príncipe dos judeus. Qual o cargo dele, a ocupação dele, qual que era? Ele era um fariseu. E a gente vai começar a falar do fariseu. Olha lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principal, dependendo da versão, dos judeus. E esse foi de noite ter com Jesus. Por que ele foi à noite? Ele foi para assim, porque era escondido. O resto da turma dele não podia saber que ele estava indo. E ele foi de noite. E a prova está no próximo texto. Olha lá. E ele disse: Rabi, bem sabemos. Ele não falou bem sei. Ele falou bem. E se ele fala bem sabemos, isso quer dizer o quê? Que ele e a turminha dele sabe. Não é só ele que sabe. Bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu está fazendo se Deus não for com essa pessoa. Verso 3. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a gente conseguir estudar esses 3 versículos hoje, vai estar perfeito. E aí vocês vão continuar o restante, amém? Aí durante a semana vocês estudam o restante, porque é a introdução dada e fica fácil de vocês entenderem todo o restante do contexto. Mas vamos lá, vamos começar no versículo 1. E havia entre os fariseus. E para entender os fariseus, a gente tem que ir para Mateus 23. Vamos lá para Mateus 23? Vamos para Mateus 23 e aí a gente vai entender os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus funcionam assim, ó. Salomão construiu o templo, vocês lembram? E o pastor do templo que Salomão construiu, alguém acerca me dizer? Era o sacerdote. O sacerdote era o pastor do templo. Era ele quem oferecia o sacrifício a Deus. Só que veio Nabucodonosor com a Babilônia e destruiu o templo que Salomão fez. E aí, depois Herodes acabou reconstruindo, mas nessa destruição se instituiu algo que não havia dentro do judaísmo, que é as congregações. Antigamente, no judaísmo, só tinha o templo sede, só tinha o templo feito por Salomão, e havia peregrinações, e todos os judeus desciam a Jerusalém para adorar. A gente vai ver muitos salmos falando disso. Só que quando Nabucodonosor destrói o templo, as autoridades religiosas pensam assim: vamos fazer diversas congregações para o povo poder adorar na cidade, na vila, na aldeia onde eles moram. E aí começaram a construir congregações. E o nome dessas congregações, alguém sabe me dizer? Sinagoga. Isso, as sinagogas eram congregações e tinham nas mais variadas cidades e era uma representação do templo. Embora o templo ainda existisse em Jerusalém, porque Herodes construiu. Mas as sinagogas começou a ser as congregações, onde semanalmente todos os judeus iam para lá para ouvir a lei de Deus, para ouvir a voz de Deus. Os pastores dessas congregações, ou seja, as autoridades religiosas dessas congregações, vocês me arriscam a dizer quem era? Os fariseus. Os fariseus era quem comandava. Os fariseus era a autoridade religiosa da sinagoga. Ficou fácil, não ficou? Então, os pastores das congregações, na época que Jesus Cristo veio à Terra, eram os fariseus. Ficou fácil, né? Agora a gente vai entender a relação entre Jesus e os fariseus. Jesus e as autoridades religiosas daquela época. Vamos lá para Mateus 23? Olha Jesus falou. Então falou, 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus olha para a multidão e para os discípulos e fala: na cadeira de... Qual cadeira? Já tem a resposta de uma pergunta. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E a ideia de Jesus aqui é de mostrar que a maior autoridade
a maior autoridade religiosa daquela época eram os escribas e os fariseus. Porque a cadeira de Moisés remete muito... Lembra lá no Israel? Moisés estava achando pesado o cargo e ele não estava dando conta de guiar o povo. E Deus pegou e falou o que para Moisés? Vocês lembram? Levanta anciões, eu acho que foi 70, para ajudar você a administrar. E aí colocaram-se a cadeira do meio, diferente, mais bonita. E a cadeira do meio era de quem? De Moisés. E as demais eram dos anciões. Moisés representa a autoridade máxima. Moisés representa a maior autoridade do povo de Israel, embora tenha outras autoridades. E aqui Jesus vai falar, a maior autoridade do povo de Deus, agora que eu estou na terra, é quem? Os escribas e os fariseus. É isso que Jesus está falando. Verso 3. Todas as coisas, pois, que eles vos disserem, observeis. Todas as coisas, pois, que vos dissereis que observeis, observai-as e fazei-as. Olha o que Jesus fala. O que eles pregam, o que eles falam para você fazer, é para você fazer. Porém, não procedeis em conformidade com as suas obras, porque eles falam e não fazem. Jesus falou, o que ele pregar, o que o fariseu pregar, o que a autoridade religiosa daquela época pregar, vocês fazem, porque é a vontade de Deus. Mas não procedeis igual eles, porque eles falam que tem que fazer, mas não fazem. E aí vocês já viram que o relacionamento entre Jesus e os fariseus não começa com um elogio, não é? Já começa estranho. Vamos continuar. Verso 4. Pois eles, os fariseus, atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens, porém, nem com um dedo eles querem movê-los. Jesus falou, eles dificultam tanto a entrada do membro, eles dificultam tanto a entrada do crente no reino de Deus, mas eles não colocam essa mesma dificuldade no ombro deles. E aí Jesus continua. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Olha lá, as autoridades religiosas daquela época. Eles atavam fardos pesados para os seus ouvintes, mas eles mesmos não colocavam esses fardos sobre si. Eles faziam as obras, eles faziam as caridades, as boas ações, não para engrandecer a Deus, mas para serem vistos pelos homens. Esses são os fariseus daquela época. Pois, verso 5, final dele, pois trazem largos filactérios e alargam as suas franjas das suas vestes. Ele acho que deveria se vestir que nem o Papa se veste, sabe? O Papa todo bonito é mais ou menos nesse sentido. Vamos continuar. Verso 6. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ah, se um fariseu chegasse hoje aqui e o pastor Júlio não chamasse ele para o púlpito. O Júlio estava endividado com ele, o Júlio estava enrolado com ele. Se o Júlio vivesse naquela época, dirigisse essa sinagoga aqui, se chegasse um fariseu, o Júlio tinha que chamar o fariseu para o lugar dele, porque se não chamasse, é mais ou menos isso. Amam, verso 7, amam as saudações nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, que quer dizer mestre. Deu para vocês verem o nível da autoridade, das autoridades religiosas daquela época, a época que Jesus Cristo veio a essa terra? Esses eram os pastores daquela época. Verso 13, vamos pular, senão não dá tempo. Mas ai de vós, Jesus falando, escribas e fariseus, e Jesus chama eles do quê? Hipócritas. Essa é a, não vou falar virtude, mas não vou falar adjetivo, eu vou falar a maior característica do fariseu.
A maior característica do fariseu era que ele era hipócrita. A palavra hipócrita vem de hipócritos. E hipócritos era o ator daqueles museus, daqueles anfiteatros gregos, sabe? Aqueles onde tinha aquelas peças teatrais. A pessoa que fazia aquela peça teatral era chamado de hipócritos. Daí veio essa palavra, a palavra hipócrita. Então a palavra hipócrita significa você ser um personagem, você ser um ator, você transmitir algo que você não vive, que você não é. Isso é o que significa hipócrita. E Jesus olha para eles e fala: ai de vós, hipócritas, pois fechais ao homem o reino dos céus, e nem vós podeis entrar, contanto que vocês fecham. Olha Jesus, olha o relacionamento entre Jesus e os fariseus. Não era lá essas coisas. Vamos lá, verso 14. Ai de vós, é Jesus que está falando, deve estar de vermelho na Bíblia de alguém aí. Nem tem mais, antigamente, quando Jesus falava, estava de vermelho. Ai de vós, escribas e fariseus, Jesus falando, hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Os pastores daquela época, o que eles queriam tirar do povo era o quê? Não era a adoração. O que eles queriam tirar do povo era o dinheiro, era o que o povo tinha. Eles tentavam arrancar de todo jeito dos pobres, das viúvas, dos filhos de Deus. E Jesus fala: ai de vós, hipócritas. Não para por aí. 16. Ai de vós, condutores de cegos ou condutores cegos? Cegos, eles achavam que eles eram guias, que eles achavam que eles eram condutores de cegos, mas Jesus, na verdade, os chama de cegos. 25, vamos pular para o 25. Ai de vós, porque do 15 até o 20, do 16 agora até o 25, vai ser Jesus batendo em cima de que eles tiram tudo dos seus ouvintes. Verso 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas de novo, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O que eles queriam era mostrar a aparência, o exterior, o copo por fora. Antigamente não tinha copo de vidro, assim que você enxergava dentro do copo. O copo era feito de barro, entendeu? E aí, por fora você olhava assim, estava todo limpo, bonitinho, mas quando você olhava dentro, estava podre, não tinha sido lavado. Essa a parábola, o jeito que Jesus usa para falar deles, de como eles eram. O prato, da mesma forma, o prato não era raso igual a gente tem aqui. O prato judeu, ele era tipo uma tigela, sabe uma tigela? Tem gente que ainda come até hoje na tigela, não é? E feita de barro, então não precisava para ver dentro. Então quando olhava, assim, estava lindo por fora, areado, mas por dentro não tinha sido lavado. Olha o 26. Não, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, pois sois semelhante aos... Você sabe o que é isso? Um sepulcro caiado. Quem é pintor aqui? Você usa tinta para pintar, e qual que é a outra coisa que você usa para pintar? Cal. Isso, sepulcro caiado é o sepulcro pintado de cal. Que cor que o cal é? Branco. Você olha pro sepulcro assim, tá lindo, pintadinho de cal, não é? Mas entra lá dentro para tu ver o que tem lá dentro. Entra lá dentro para tu ver. E é essa abordagem figurativa que Jesus usa para descrever as autoridades religiosas daquela época. Por fora, aparenta estar lindo, mas dentro tem morte. Dentro fede. E não para por aí. Aí Jesus, ó em cima, até chegar, olha o verso 33, Jesus olha para os fariseus, e o que Jesus fala?
Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Essa é a pregação de quem? Jesus está copiando pregação aqui, sabe? De quem que é essa pregação? Alguém lembra? De João. João pregava isso. João falava, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vamos olhar lá a pregação de João, Mateus 3, vamos correr para lá. Mateus 3 o capítulo 5, o capítulo 3, o versículo 5. E Jesus 3:5. Então ia ter com ele, com quem? Com João. Então ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente, e eram batizados por João no rio, e confessavam os seus pecados. E agora, e vendo João Batista muito de quem? Dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, olhava para eles e dizia o quê? A pregação de João para o povo era a raça de víboras? Não, a pregação de João para o povo gerava arrependimento e confissão. Agora, quando ele olhava e via os fariseus, o que ele falava? Raça de víboras, quem vos ensinou? Fugir da ira futura. Olha o Jesus copiando mensagem aqui, ó. Pegou de João essa daqui. Mas deu para vocês entender o relacionamento entre João, entre Jesus e os fariseus? Não era um relacionamento muito amigável. E lá em João 3, vai nos dizer que entre os fariseus tinha um cara por nome de Nicodemos. E ele não era qualquer fariseu. Diz a palavra de Deus que ele era o quê? Um príncipe. Ele era um dos principais lá. E aqui agora nós entendemos o porquê ele vai ter de noite com Jesus. Ele vai ter de noite com Jesus por quê? Porque o relacionamento entre Jesus e os fariseus era um relacionamento amigável? Era um relacionamento gostoso? Não era. Então, se a turma dele visse ele indo falar com Jesus, estava enrolado com o pobre do Nicodemos. Então vai ele de noite ter com Jesus. E aí ele olha para Jesus e fala, Jesus, eu sei, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. E agora eu pergunto para vocês, quais são os sinais que Jesus fazia e provavam para os fariseus que Jesus era o Filho de Deus? A gente vai encontrar esses sinais em Marcos. Vamos lá, vamos para Marcos. Havia uma aparente contradição na cabeça de Nicodemos. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho vindo de Deus, porque tu faz os sinais, mas junto com esses sinais, tem umas coisas que tu faz que eu preciso entender. E esse foi o motivo de Nicodemos ter ido atrás de Jesus. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, e o versículo 40. Não, 39. 1:39 de Marcos. E pregava nas sinagogas deles. Quem que pregava? Jesus. Pregava onde? Na sinagoga. 1:39. Jesus era ousado. Ao invés de Jesus, não que Jesus não tenha feito isso, mas ao invés de Jesus só ficar no cantinho dele, lá nas margens do Mar da Galileia, mas Jesus ia onde? Para a sinagoga, onde estavam os carinha que não gostavam dele. E pregava Jesus nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios, coisa que eles não conseguiam fazer. E aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe, pondo-lhe de joelho diante dele, dizia, Senhor, se queres, tu podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E agora eu vou começar a dar a entender a você por que a relação de Jesus e o fariseu não era lá essas coisas. Sabe por quê? Porque o fariseu começava o culto aqui e ele pegava e falava, está escrito na lei de Deus
Está escrito na lei de Moisés. É a vontade de Deus, porque Ele ordenou isso para nós. Nunca toque num leproso. Quando uma pessoa fica leprosa, ela vai ter que ser expulsa do vilarejo. Ela vai ter que ficar para fora das muralhas da cidade. E homem ou mulher alguma pode jamais tocar no leproso, porque um leproso está contaminado. Essa era a pregação do fariseu aqui. E aí Jesus dentro na sinagoga, Jesus olha para um leproso, e eu não sei o que esse leproso estava fazendo lá. E Jesus fala, eu quero te curar, mas vem aqui, que junto com a cura eu tenho que fazer uma outra coisa. E Jesus fazia o quê? Tocava. E aí o fariseu olhava assim e falou, pô, como que explica isso? Porque ele curou, mas ele tocou. Ele curou, mas ele tocou. Ele acertou, mas também errou. Talvez fosse essa a indagação do fariseu. Não parava por aí, vamos continuar. E capítulo 2, verso 3. E vieram ter com ele, capítulo 2, verso 3. E vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Essa passagem é famosa, não é? Lembra? Descobriram o telhado, baixaram o paralítico, e Jesus, verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Aí, a relação de Jesus e os fariseus estremecendo, porque o fariseu começava o culto e ele falava, meus irmãos, só Deus, o Pai, é quem pode perdoar pecado. Peça perdão para o Pai, porque é Ele que vai perdoar o teu pecado. Aí vem Jesus, chama o paralítico e fala, filho, eu perdoo os seus pecados. Levanta e anda. O pastor olhava e falava, tá errado esse negócio, porque ele fez o certo, ele curou, mas ele também fez o errado. Ele perdoou o pecado. Não para por aí, vamos continuar. Verso 14, capítulo 2, verso 14. E quando Jesus ia passando, viu Mateus, ou Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse, segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, e muitos o seguiam. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, de novo estremecendo a relação. Sabe por quê? Porque o fariseu começava o culto, e o fariseu falava assim, na lei de Deus diz, bem-aventurado é o homem que medita na lei de Deus, mas maldito é o homem que anda na roda dos escarnecedores, que senta na mesa dos pecadores. O Jesus está sentado lá. Deu para vocês ver que era uma aparente contradição na cabeça de Nicodemos. Pô, ele é, mas parece que não é. E por isso que Nicodemos fora ter encontro com Jesus. Não para por aí, vamos continuar. Verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram e disseram a Jesus, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas tu liberou os seus do jejum? Imagina só, nas quartas-feiras, todos os discípulos de João tinham que batizar. Todos os fariseus tinham que jejuar, todos os fariseus tinham que jejuar. E aí Jesus olhou numa quarta lá e falou, hoje vocês estão liberados do jejum, não precisa jejuar mais. Mas o fariseu ensinava na sinagoga que tinha a obrigação de jejuar. Não para por aí. Verso 23, só vai piorando. E aconteceu que, passando Jesus num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher. Não pode colher espiga de sábado. Jesus repreenda seus discípulos, Jesus, porque não pode. Jesus, eu não vou repreender, não. Pode pegar. Coma aí o tanto de espiga que tu quiser. E a relação de fariseu e Jesus aqui já foi por água abaixo. A relação de fariseu e Jesus aqui já não existe mais. E não para por aí. Olha o versículo 6. E tendo saído quem?
os fariseus, versículo 6. E tendo saído os fariseus, do capítulo 3, versículo 6. E tendo saído os fariseus, logo tomaram conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Esse Jesus não pode continuar vivo, porque a gente prega, ele vai e desprega, mas ele cura. Ele vai e desprega, mas ele faz o paralítico andar. Ele vai e desprega, mas ele cura a lepra. E aí, os fariseus com os herodianos já se juntaram e falaram, vamos dar um jeito de matar esse cara. E não pode. E olha o 9, 3:9 de Marcos. E Jesus fala assim para os discípulos, deixa um barquinho perto de nós. Deixa um barquinho perto de nós, porque vai que precisa. A multidão está oprimida, irmão. Vai que precisa. Então deixa um barquinho perto de nós. E verso 11. E os espíritos imundos, vendo Jesus, 3:11. E os espíritos imundos, vendo Jesus, se prostravam dizendo, tu és o Filho de Deus. E Jesus olhava para os demônios e falava, vocês calam a boca, porque minha situação já não está boa. A minha situação com os pastores já não está boa, calem a boca. E Jesus os ameaçava, dizendo, para que não se manifestasse. Calem a boca, fiquem quietos, não fale que eu sou filho de Deus, porque já está complicada a minha relação com esses fariseus. Verso 21, 3:21. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que tinham descido a Jerusalém diziam, tem demônio, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Verso 31, chegaram, pois, seus irmãos e sua mãe, e estando lá fora, mandou chamar ele. Até a mãe, quando o negócio complica, você vai chamar a mãe, não é? Ó, resolve aí que tem um filho, até um filho. Chamaram até a mãe. Chamaram até a mãe do nosso mestre e falaram, vai lá, resolve, dá um jeito, porque não tem como. Não tem como. E vai Nicodemos. Vai Nicodemos, o principal lá dos fariseus. Senhor Jesus, explica. Explica pra gente, por favor, explica pra mim, porque a gente sabe que tu é filho de Deus. Por causa dos sinais. Mas não faz sentido. E Jesus vai falar no versículo 35. Porquanto, capítulo 3, verso 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, essa é a minha família. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, essa é a minha família. Aqueles que estão me chamando lá fora não são mais minha família. É isso que Jesus está falando. Aqueles de carne, aqueles biológicos, não são mais minha família, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse sim é a minha família. E aí Jesus olha para Nicodemos e fala, Nicodemos, para tu ver e entrar, tu tem que nascer de novo. Nascer numa nova família. Ter uma nova vida. A gente tem a nossa vida, e a nossa vida se iniciou em Adão. E a gente viu que Adão se tornou barro. Depois Deus deu a ele um ofício, cultivar. Viu Deus que ele precisava de uma auxiliadora, ajudadora. Colocou ele num profundo sono e de dentro dele tirou quem? A mulher, a Eva. E Paulo, em Efésios 5:31, vai falar, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Grande é este mistério, porque isso aconteceu lá em Adão. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Está escrito lá em Efésios 5:31. O segundo nascimento não é o nascimento natural, mas é o nascimento espiritual, do segundo Adão. E assim como o primeiro Adão, Jesus Cristo, se tornou barro, deixou a divindade dos céus e se tornou o quê? Barro. Foi-lhe dado um ofício. E qual era o ofício? Seu ministério.
Ele está trabalhando, ele está cultivando, e ele pega e olha para cima e fala: a seara é grande, poucos são os... Rogo-te, Pai, que mande auxiliadores, que mande ajudadores. E aí o pai põe ele num profundo sono. Quantos dias durou esse sono dele? 3 dias durou esse sono dele. E de dentro dele tirou quem? A igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O novo nascimento é você nascer para a família espiritual de Deus. Todos aqui eu acho que já foram casados, não é? Antes de eu ser casado, eu vivia para mim. Antes de eu ser casado, quando eu via um tênis, eu ia lá e comprava. Eu via uma camiseta, eu ia lá e comprava. Eu via um short, eu ia lá e comprava. Depois que eu casei, não sei se foi só comigo, mas se aconteceu com vocês também, eu nunca mais comprei mais nada para mim. A minha vida gira em torno, sabe de quem? Da minha família. Eu passo em frente da loja e eu não compro para mim, eu compro para minha filha. Eu passo em frente da loja e eu não compro para mim, eu compro para minha esposa. E essa foi uma nova vida que eu passei a ter. E a gente nasceu na nossa vida natural, e a nossa vida natural é uma vida consumista. E a vida toda é para nós. É para nós. É o ego, é as conquistas, é a concupiscência, é o desejo. Mas quando nascemos para a família de Deus, não vivo eu, mas Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quer a prova disso? Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, meus irmãos. 2 Coríntios 5, 5 e 14. O que é, Nicodemos, nascer de novo? Nascer de novo é viver para o corpo de Cristo. O que é, Nicodemos, nascer de novo? É deixar a velha vida em busca dos seus objetivos pessoais e passar a viver para o reino de Deus. E 2 Coríntios 5 e 14 vai nos dizer: porque o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo, julgando nós assim, que ele morreu. Então todos nós devemos fazer o quê? Morrer para a nossa vida natural, morrer para os nossos egos, morrer para os nossos desejos e passar a viver uma nova vida. E ele morreu, verso 15, por todos, para que os que são nova criatura vivam não mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo... Olha o que Paulo está falando. A ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido até Cristo segundo a carne. Contudo, já não conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você fazer a mesma coisa que você fez depois que você casou. Era tudo para ti, aí agora é tudo para tua nova família. Tu nasceu de novo na tua família espiritual, antes era tudo para você, agora é tudo o reino de Cristo. É tudo para a sua nova vida espiritual. É tudo para a igreja do Senhor. E tu acha que Nicodemos não aprendeu isso? Diz a minha palavra, diz a palavra de Deus. A minha Bíblia diz que Jesus morreu. Jesus morreu e precisavam fazer o quê? Sepultá-lo. Você lembra quem que foi lá pegar o corpo de Jesus para cuidar? E quem mais? Nicodemos. Está lá em João. Vamos abrir lá, João 21. Vamos correr para lá. João 21, acho que é, meus irmãos. João 19 e 38. João 19, 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mais em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também
Nicodemos, aquele que fora de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiaria, como os judeus costumam fazer na preparação do sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E aí ali puseram Jesus. Nicodemos nasceu ou não nasceu de novo? Nasceu ou não nasceu? Ele aprendeu que o novo nascimento era cuidar do corpo de Cristo. E hoje, o corpo de Cristo quem que é? A igreja. Então vamos cuidar da igreja.